Entrevista do dia. Bom, faz um ano que entrou em vigor a lei que estabelece os direitos dos trabalhadores domésticos. Foi um ano de conquistas, mas também de muitas incertezas, porque benefícios que valem para outras categorias. O que deveria ser um amparo teve aí um efeito controverso muitas vezes, porque alguns patrões acabaram demitindo. E para explicar um pouquinho sobre isso, eu converso com o advogado Aurélio Fábio. Aurélio, muito bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Andressa, bom dia, Patrick, bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer meu poder estar aqui esclarecendo essas dúvidas que muitas pessoas têm em relação ao emprego doméstico. Às vezes todo mundo pensa que é um bicho de sete cabeças, não é. O doméstico, ele teve os direitos agora alcançados pelo respeito ao trabalhador, como deveria ter. Apesar de que só um breve introito para colocar, entende-se por empregado doméstico aquele que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial dessas. Só que considera-se um trabalhador. Então, como você mesmo estava colocando, fizemos um ano da nova lei dos domésticos. Não teve ainda a regulamentação de outros direitos que adviram com essa nova lei, porém, muitos direitos já eram garantidos a ela, Andressa. Então, às vezes fica uma incerteza, né? Muitos direitos pareciam que já existiam, mas as pessoas não levavam ao ferro e fogo, e outros ainda não foram aprovados. Com esse um ano aí dessa PEC, o que faltou ser aprovado? Olha só, faltam alguns direitos a serem regulamentados. Regulamentados ao termo certo. Regulamentados ao termo certo, aonde vai definir a forma de pagamento. Por exemplo, o doméstico sempre já teve direito ao salário mínimo, à jornada de trabalho. Hoje, com as horas extras, muitas pessoas ainda colocam que tem que ser regulamentado, mas muitos juízes do trabalho já entendem que não, acima de 8 horas, acima de 44 horas semanais, já é devido à hora extra. O trabalho normal de um trabalhador é 8 horas diárias, com intervalo de 1 a 2 horas e 4 horas ao sábado. Acima disso já tem que se pagar. Porém, já tinha direito ao salário mínimo, ao 13º salário, ao repouso semanal remunerado, que são os domingos e feriados trabalhados, isso aí já era um direito dos domésticos, as férias anuais com o respectivo 1/3 do adicional, tá? FGTS, seguro-desemprego, já era um direito dado de uma forma opcional, ainda está opcional. Esse é um direito que depende ainda de regulamentação. Como adicional noturno depende de regulamentação, outros direitos em si dependem de regulamentação, onde vai vir uma lei especial para que preveja a forma de pagamento. É um pouco frustrante, porque cabe uma ansiedade do trabalhador em ter aquele direito. Só que as leis no nosso país ainda elas são muito bem estudadas e ainda estão em forma de projeto, mas estão passando pela Câmara dos Deputados. E aí, quando a gente fala do FGTS, é bom, empregado, saber que o FGTS, para você ter o seguro-desemprego, no caso, uma demissão, tem que ter o FGTS, tá ligado? Sim, tá ligado. Apesar de que uma lei, todas as duas leis dependem de regulamentação. Mas quando hoje um trabalhador um patrão, empregador, vai pagar o FGTS, como é opcional, ele tem que ir fazer uma inscrição especial com o SEI, e com este SEI, pode gerar, com a dispensa sem justa causa, o recebimento do FGTS e, consequentemente, do seguro-desemprego. Então tem que ter essa questão. Muita gente se apavorou, né, Fábio? Muita gente acabou demitindo e trocando a empregada fixa por diaristas. Você acha que aumentou tanto assim o rigor dos encargos aí para as domésticas? Não, ainda não aumentou os encargos porque falta regulamentação. Tá? O que se deveria ter, realmente, é o respeito ao trabalhador, onde existem os direitos e têm que ser pagos. Eu não vejo que aumentou uma carga tributária grande em relação aos domésticos em si. Ainda não. Falta regulamentação para que isso possa acontecer, esses aumentos. Também as pessoas precisam saber principalmente a empregada, né? Essa questão da jornada de trabalho. Você falou que já tinha e não há a mudança na jornada. Explica pra gente exatamente como é que fica essa jornada. Feriado e domingo trabalhado, vai ganhar dobrado ou isso já era uma regra? Não, os direitos domésticos foram concebidos na Constituição, no artigo 7º. Não tinha ainda uma PEC que aumentava esses direitos deles.
o repouso semanal remunerado, que são os domingos e feriados trabalhados, já eram concedidos aos domésticos. Então, é um dia que se recebe em dobro, onde ele estaria de folga na sua residência ou nas suas atividades, e ele está trabalhando, consequentemente, ele tem que receber também por esse dia. Por isso que é o pagamento em dobro dos domingos e feriados. E tem essa questão dessa troca que a gente falou, né, que muita gente se apavorou, né, houve essa questão. A gente estava até vendo no Fantástico há pouco tempo, não sei se foi domingo passado, domingo retrasado, tem uma matéria falando disso. Muita gente trocou a diarista pela empregada, mas algumas pessoas, o fixo, né, pela diarista, mas muitas pessoas fizeram um caminho trocado, né? Aproveitaram e trocaram o fixo pela diarista. Isso aí também é complicado em termos de vínculo? É de se entender que quando surge uma nova lei, às vezes as pessoas, por falta de informação, se apavoram e acabam cometendo certas situações que desnecessárias, não precisava. Hoje, por exemplo, como eu disse, o empregado é aquela pessoa que presta serviços de forma não eventual. O empregado ele tem que estar naquela constante, naquela continuidade. Muitas pessoas colocavam diaristas, eu vou colocar uma diarista que vai ficar 2, 3 vezes, 4 vezes por semana na minha casa, mas eu estou pagando diária a ela. Não é assim. A partir do momento que há a não eventualidade, há um vínculo empregatício. Aí sim, você tem que assinar a carteira do trabalhador doméstico. Também ter diarista para pagar um salário mensal também não pode, né? Muitas pessoas confundem isso e falam assim, eu tenho uma diarista, mas eu pago ela mensalmente. A partir do momento que você está pagando mensalmente a um trabalho não eventual, você tem que pegar, entendeu? É um trabalhador comum. Aqui a Mônica está perguntando, ela não identificou o bairro que ela mora, mas ela está perguntando o que ocorre se o empregador não assinar a carteira ou não pagar esses benefícios. O que pode acontecer com o empregador? Olha só, hoje o empregado doméstico que ele está com o trabalho irregular, ou seja, não tem um contrato assinado, ele poderá ir até a Justiça do Trabalho e reclamar os direitos que lhe são justos. Se não trabalha em hora extra, vai simplesmente requerer o salário mínimo dele. Porém, para que regularize essa situação, correto é assinar a carteira. Por quê? A Consolidação das Leis do Trabalho diz que você não pode ter um empregado por mais de 48 horas no seu estabelecimento sem a carteira assinada. Então, pode gerar um direito ao empregado que lhe é facultado, caso não tenha regulamentado todos os seus direitos pagos, ir até a Justiça do Trabalho e reclamar esses direitos. Mas reclamando dentro de um contrato realidade. O que realmente trabalha tem o direito a receber. Tem essa questão do contrato, né, Fábio? Muita gente não faz esse contrato. E isso, assim, mesmo você assinando a carteira, você tem que fazer uma espécie de contrato? É importante? Como fazer? Não. A partir do momento que você tem você assina a carteira, não há necessidade desse contrato. Fazer um contrato. Geralmente as pessoas querem fazer um contrato com os diaristas. Eu vou te pagar, você vem 2 vezes na minha casa, você vem 3 vezes aqui na semana. Tem que se ter um cuidado com isto, porque a partir do momento que a pessoa começa a ter um trabalho não eventual, um vínculo e começa a receber mensalmente, ela passa a ser um empregado. Entendi. Então a questão do contrato é até complicado. Como fazer um contrato para o diarista? Não. Hoje eu oriento, se você tem um doméstico, não se envolva com os contratos. E sim, assine a carteira do doméstico. É uma situação mais segura tanto para o empregado, também como para o empregador. E aí, assim, tem muita gente que trabalha no serviço, Fábio. Essas novas regras também dizem respeito, né, às pessoas que trabalham no serviço. Fica mais complicado para quem trabalha no serviço. As pessoas que dormem no serviço. Dormem, sim, né? Sim. Olha só, um direito alcançado com esta nova PEC é o pagamento do adicional noturno. Entende-se as horas noturnas, aquelas trabalhadas entre as 22 horas até as 5 horas da manhã. Tá? Então, todo o trabalhador que trabalha nesse horário tem direito a receber. Hoje se paga-se um adicional de 20%. Temos que entender que ainda não foi regulamentado o adicional noturno para o doméstico. Porém, é orientado pelo juiz do trabalho, pela Justiça do Trabalho,
que mesmo sem essa regulamentação, que se pague esse adicional. Exemplo, você tem um trabalhador doméstico que faz escalas, você tem uma escala da meia-noite às 8 horas da manhã. O trabalhador ele vai estar trabalhando da meia-noite às 5 horas, no horário noturno. Orienta-se que paga estas horas o acréscimo de 20% em cima dela. De meia-noite às 5 tem esse adicional. Ainda não está regulamentado, mas é uma orientação que se pague esse direito ao trabalhador. Porque caso ele vá à justiça, muitos juízes do trabalho entendem que é devido ao pagamento do adicional noturno. Aquele controle que muita gente faz no comércio, né? Da folha de ponto, é importante também agora ter esse controle? Sim, é uma planilha que é muito simples de se fazer, aonde a forma de você ter um controle. André, só voltando um pouco ao ponto do adicional noturno. Adicional noturno está bem que você não, mas você tinha colocado do trabalhador que dorme no emprego. No trabalho. É isso que falta esta regulamentação, para ver a forma da pessoa que dorme no trabalho, o adicional que habita na casa do trabalhador. Para quem não dorme no emprego, existe, é válido. É válido. Agora, para quem dorme... Ainda não está regulamentado a forma de pagamento para quem dorme no trabalho. É bem complicado, então, essa situação. Sim, falta regulamentação. Aí a pergunta que eu fiz da folha de ponto, né? Sim. É importante ter esse controle? Hoje é importante você ter esse controle, essa planilha, essa folha de ponto, para determinar exatamente quantas horas o trabalhador doméstico executou de trabalho. Tudo que ultrapassar as 44 horas semanais engloba-se como hora extra. Como disse anteriormente, o horário de um trabalhador é 8 horas diárias, com intervalo de 1 a 2 horas, e aos sábados 4 horas, perfazendo na semana 44 horas semanais. Então vamos, uma pergunta aqui prática, assim, só para a pessoa que está em casa entender, porque o juridiquês às vezes é complicado, né, Fábio? Muito. Por exemplo, a pessoa trabalha muito tempo em uma residência, né? E essa pessoa foi mandada embora, vamos dizer, hoje. Certo. O que ela tem direito? Olha só, os direitos hoje do trabalhador seria ter um salário mínimo, a jornada de trabalho 44, porém, quando é mandado embora sem justa causa, faz direito ao aviso prévio, ao 13º proporcional, a férias, a 1/3 dessas férias e as horas extras, caso realize alguma hora extra. Esses são os direitos básicos de uma rescisão de um trabalhador. E, por exemplo, aquelas pessoas os patrões que colocam as horas extras em banco de horas, é válido, Fábio? Dá para você transformar essas horas em folga? Essa é a falta da regulamentação que tem, Andressa, porque você, para que faça esse tipo de flexibilização em relação às horas, teria que quase que ter um acordo sindical. E hoje, o que também daqui a uns tempos vai valer, vai ser convenções coletivas também para os empregados domésticos que poderão vir. Pode ser feito essa manobra, às vezes, de horas, sim, desde que tenha uma planilha e o empregado não ultrapasse as 44 horas semanais. O intervalo, assim, para as refeições, vale nessa nova lei também? Já está valendo? Sim, já está valendo, Como é que faz esse intervalo na lei? É uma questão de conversa entre o empregador e o empregado. Porém, hoje, como eu disse, o horário do trabalhador é 8 horas diárias, com intervalo de 1 a 2 horas para intervalos das refeições. Porém, trabalha 4, folga 1 ou 2 e depois trabalha mais 4. Mas obrigatoriamente, hoje, pela lei, ter o direito a esse intervalo de 1 a 2 horas. É uma relação ainda entre empregador e empregado, mas tem que ser estabelecido, porque não há possibilidades do trabalho direto. O trabalho direto é 8 horas diárias, com intervalos, ou 6 horas direto. Mas tem que se entender que pode haver essa combinação de horas aí. Mas é um direito do trabalhador
ter esse intervalo da jornada. É muito bacana, né, a gente ver essas leis, né, e valorizando também o empregado que ajuda tanto, faz um trabalho tão bacana, muito legal, né, essa lei, a gente vê esse crescimento, essa evolução da justiça, né. É um lado evolutivo, sim, porque eu não vejo a diferença entre um trabalhador doméstico e um outro trabalhador. Antigamente considerava-se o doméstico aquele que trazia conforto ao patrão e não trazia lucro. Eu vejo que o conforto é o maior lucro que o patrão pode ter. Com certeza, na correria de sem hoje. dúvida, no mundo moderno que nós vivemos, mas eu vejo que foi uma vitória esses direitos ao trabalhador doméstico, que é uma pessoa, um cidadão normal, que realmente tem que ter respeitado a sua pessoa. Então, aqui adorei o bate-papo, conversei com a Aurélia Fábio, advogada, a gente falou mais uma vez sobre a nova lei, né, das domésticas. Eu acho que a gente vai voltar outras vezes para tirar outras dúvidas. Andressa, será um prazer estar aqui sempre com você, esclarecendo quaisquer dúvidas que vocês tiverem.